Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo essa pergunta que você viu aí no título do vídeo. Assistir animes é pecado? Essa pergunta é uma pergunta que surge espontaneamente na cabeça de todo jovem cristão, porque, como a gente conhece o texto bíblico, sempre que a gente vê uma coisa que vai contra a Bíblia, a gente ativa uma espécie de alarme. Nossa, isso aí vai contra a Bíblia. E em animes acontece muito isso. Aí o cristão pensa, né? Se a Bíblia vai contra isso, será que se eu assistindo isso, eu não estou pecando contra Deus? E todo cristão fiel se preocupa com isso, né? E assim surge essa pergunta: assistir animes é pecado? A Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: fuja de toda aparência do mal. Tudo bem que esse contexto é um contexto que fala sobre profecias, né? Não tem nada a ver de falar diretamente com anime. Mas a gente sabe que a Bíblia é um livro de princípios, que ela foi escrito para ultrapassar gerações, séculos e milênios. Então não tem como ela falar diretamente sobre tudo, né? E por isso ela deixa princípios que a gente pode aplicar a coisas que não existiam na época da Bíblia. E animes é uma dessas coisas. É uma coisa que não existia na época, mas a Bíblia deixa princípios para a gente aplicar em coisas que viriam a acontecer ou só existir posteriormente. Uns dias atrás, eu vi um vídeo da menina no TikTok respondendo essa pergunta e ela respondeu assim: não é pecado assistir anime porque a Bíblia não fala disso. Aí eu fiquei pensando, será que essa pessoa queria que a Bíblia falasse sobre isso numa época que não existia isso? Não faz sentido nenhum, né? Então a gente deve ter cuidado com isso. A Bíblia também traz um princípio que uma coisa que não é pecado, se a gente fazer um mau uso dela, pode acabar se tornando um pecado. Por exemplo, se alimentar, comer não é pecado. Mas se a gente fazer um mau uso da comida, a gente pode virar um glutão, praticar a glutonaria e estar pecando por uma coisa que não é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para responder essa pergunta de maneira simples e objetiva, não é pecado assistir animes. Mas para isso, a gente também necessita aplicar algumas coisas para a nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa ser uma pessoa que está centrada no estudo da Bíblia para a gente não ser enganado por coisas mentirosas. E assim, quando a gente vê uma coisa que é mentirosa, que vai contra a Bíblia, a gente já alerta, já acende aquele sinal de alerta e a gente sabe que aquilo vai contra a Bíblia e a gente não vai se deixar enganar por isso, né? Exemplo, eu cresci assistindo animes. Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto. E em Cavaleiro do Zodíaco, eles abordam muito da mitologia grega. E ali apresenta muitos deuses gregos, por exemplo, a deusa Atena. Então, de maneira alguma, eu vou pensar que a deusa Atena realmente possa existir de verdade. Não existe. Só existe um único Deus verdadeiro, a gente já sabe disso. Mas também tem princípios que a gente pode aprender assistindo anime. Eu aprendi muitos princípios valiosos assistindo anime. Então eu e você precisamos ser pessoas que sabem aproveitar o que é bom e a fugir do que é mal. Uma dica também que eu dou para você que assiste anime, para você não tornar essa arte de assistir o anime para sua diversão também, né, que a gente deve se divertir, você precisa olhar e analisar. Será se você não está dedicando mais tempo para essa diversão, para o anime, do que para Deus? Se a gente dedicar mais tempo para uma coisa do que para Deus, aí a gente vai estar, de certa forma, pecando contra isso. Tem aquele princípio de Mateus 6, de 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu tenho que ser uma pessoa que está centrada no texto bíblico, uma pessoa que sabe usar o tempo para não transformar uma coisa que não é pecado em uma coisa que é pecado. E ser uma pessoa centrada na Bíblia para não ser enganado por coisa mentirosa e também para saber aproveitar o que é bom. Exemplo, Naruto, que é um dos meus animes preferidos. Eu aprendi muitas coisas boas com Naruto e você pode aprender também. Por mais que seja um anime que tenha assim suas mentiras, suas coisas que não é correta, tem coisas que você pode aproveitar. Exemplo, o personagem do Naruto é um personagem que poderia muito bem ser um cristão. É uma pessoa que está sempre disposta a perdoar aqueles que lhe machucaram. Perdoou toda a vida, que desde pequeno ele era maltratado pela vida. E o maior sonho dele era se tornar o Hokage para defender aquelas pessoas. Quando ele cresceu, ele ficou a ponto de morrer para proteger as pessoas que judiavam dele quando ele era criança. Então, o Naruto ensina demais a gente ser pessoas que está disposta a perdoar outras pessoas. Isso é um princípio bíblico e completamente divino. Em Cavaleiro do Zodíaco, eu posso aprender o princípio que os Cavaleiros de Atena têm, de estar sempre disposto a morrer para defender as pessoas da Terra e para defender a sua deusa Atena. Isso é completamente bíblico. A Bíblia fala que eu devo oferecer a minha vida pelos irmãos e também oferecer a minha vida, se preciso for, a morrer pelo meu Deus.
Então, minha resposta é essa. Não, não é pecado, mas você deve aprender a utilizar dessa arte de maneira correta e coerente, para você não transformar uma coisa que não é pecado em pecado. Então, que Deus te abençoe, e se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha o link do vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja, para os jovens da sua igreja que talvez tenham essa dúvida. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.